bendito e amado esse nome que no céu, na terra e abaixo da terra, todo joelho se dobra, porque esse nome é excelso, esse nome é grande, esse nome é santo. Ao nome de Jesus, o inferno se abala, porque o Senhor faz nova todas as coisas. A realidade é Cristo. Para compreendermos a palavra de Deus nesta noite, nós pedimos a Ele que se dê a sua palavra, para compreendermos e colocarmos em prática a sua vontade na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja. Ou seja, nós queremos que, por intermédio da palavra de Deus, transformados pela palavra de Deus, nós queremos ser sinal de mudança para o mundo. Né? E Jesus dizia ontem no Evangelho: eu sou um sinal de divisão para o mundo. Né? Eu acho que a palavra mais correta aí, não tinha outra quando foi traduzida, mas Jesus é sinal de contradição. E o cristão ele tem que ser contradição para o mundo, porque a lógica do mundo é de uma forma, a lógica de Deus é outra. A lógica de Deus é a vida, é a justiça, é a fraternidade e a santidade. A lógica do mundo não. A lógica do mundo é treva, a lógica do mundo é competição, a lógica do mundo é de fato, mandando ser superior aos outros. Jesus dizia: entre vós não pode ser assim. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Todos nós devemos exercer nossa vocação, como o Padre disse, a vocação, a eleição de santidade. Para entendermos esse tema, não é para transformar derrotas em vitória e compreender a palavra de Deus, tem um canto bonito, que retrata bem isso. Ele diz assim: quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Pode ser mais bonito, hein? Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Mas eu te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Da minha força e vitória, teu nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Você confia que Ele é a sua força e vitória? Sim. Por que na prática você não confia? Não é? Você está dizendo com os lábios, e no dia a dia você diz isso? Sim, né? Nem sempre. Nem sempre. Na primeira dificuldade, Deus esqueceu de mim. Deus não olha mais para mim. Deus está muito ocupado com outras coisas. Fala a verdade, não é isso que a gente diz? Não é? Podemos falar isso. Ele é a nossa força e vitória. Porque na primeira dificuldade, a gente vai a corda. Né? Tem gente que até se torna ateu. Porque Deus não olha mais para mim, porque Deus esqueceu de mim, Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo, e começa a blasfemar contra o nome de Deus. Para isso nós temos um exemplo, Jó. Né? O que Jó fez? Jó era um homem justo, temente a Deus, santo. E o que Jó recebeu? Só coisas ruins, não é verdade? Em nenhum momento Jó disse assim: olha, eu não quero mais este Deus. O que Jó falou? Deus me deu
Em nenhum momento Jó vacilou na sua fé. Ele é um exemplo para nós. Daquele que transformou a derrota em vitória. Né? Ele conseguiu enxergar com algo ruim, ele conseguiu enxergar a presença de Deus. E é por isso que Deus restaurou a vida de Jó. E Deus quer restaurar a nossa vida. E nós temos todos os meios necessários para isso. A palavra de Deus, que nós proclamamos, comungamos, meditamos, essa palavra que transforma, que plasma a nossa vida. É o pão da palavra de Deus que nós estamos comungando. Nós temos o pão da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Pão partido e repartido para a vida do mundo. Esse pão que nos alimenta e nutre a nossa fé. Nós comungamos não para sermos papa hóstia, nós comungamos para nos tornar aquele que nós recebemos. Nós comungamos para ser sinal da presença de Deus lá fora. É muito bom falar que é de Deus aqui dentro. É muito bom falar que é cristão aqui dentro. Quero ver você dar testemunho de cristão lá fora. Né? No seu trabalho, na sua escola, né? Na sua família. Tem gente que fala assim, ai, padre, né? O meu marido na igreja é uma coisa, em casa os meus padres. Ele sai, ele chuta um, ele pisa no rabo do gato, ele chuta o cachorro, ele me xinga, ele briga com o meu filho. Mas padre, quando ele vai na igreja, ele pisa, ele se transforma. Ele é outra pessoa. Nós não temos camisa de cristão. A gente no colégio sai e não pendura nossa camisa lá, aqui na porta. E lá a gente continua sendo a tranqueira de sempre. Eu tenho que traduzir lá fora, na autenticidade da minha vida, o que eu celebro aqui dentro. Eu sou de Deus, na hora que eu levanto, na hora que eu vou dormir, até os meus pensamentos são de Deus. Somos de Deus. Veja que o Padre está insistindo. A nossa vocação é para a santidade. Né? Não estou dizendo para vocês que ser santo é ser perfeito. Veja, eu usei, né? Perfeição é uma coisa, santidade é outra. Quando a gente, de fato, assume a nossa vocação à santidade, a gente busca a perfeição. E a cada dia a gente pode ser um pouquinho melhor. A gente não está pronto não, viu? Porque quando a gente estiver pronto, a gente já está junto de Deus. Nós estamos buscando essa perfeição. Santidade significa que nós não temos limitações, que nós não temos dificuldades, nós temos tudo isso. Somos cercados de fraqueza. Domingo vai dizer, na segunda leitura da carta aos Hebreus, nós somos cercados de fraqueza, mas é a graça de Deus que vem em nosso favor. É a graça de Deus. E essa graça que transborda em nossa vida, que nos faz a cada dia ser um pouquinho melhor. Não é? A gente faz o bem que não quer e não faz a gente faz o mal que não quer e deixa de fazer o bem que quer. Não é verdade? É Paulo dizendo as fraquezas dos seres humanos. Devemos reconhecer nossas fraquezas e lutar para vencer a cada dia nossas fragilidades, a nossa pequenez, nossas fragilidades. A cada dia é um passo que eu dou em direção ao Altíssimo, em direção àquele que de fato me chamou, aquele que de fato me chamou à vida, mas não uma vida medíocre, mas uma vida da dignidade de filho e filha que nós somos dele. E é por isso que ele mandou o seu filho, e seu filho derramou todo o seu sangue, toda a sua lágrima, porque o seu filho acreditou que um homem novo, uma humanidade nova era possível. Deus não desistiu do ser humano. Ele nos ensina também que nós não podemos desistir dos nossos irmãos e irmãs. Porque ele não desistiu. Se ele tivesse desistido, ele não tinha morrido na cruz por amor à humanidade, por amor a cada um de nós. Olhando para a leitura de hoje, primeira leitura, durante toda essa semana a gente está vendo a carta de São Paulo aos Efésios, ele vai dizer assim, né? Vocês, queridos irmãos, têm que viver conforme a vocação que receberam. Nós somos um só corpo. Quem é a cabeça? É Jesus. Não é? A igreja é um corpo. E aqui quando eu falo igreja, é o povo de Deus. A igreja não teria sentido sem nós aqui para celebrar, né? A igreja física, templo. Nós somos o povo de Deus e ele é a cabeça da igreja. Não é? Agora, se nós devemos viver com a vocação que recebemos, de filiação divina, vocacionados para a santidade, nós devemos olhar para a
necessário mudar aquilo que é possível, e aquilo que não é possível, de fato, fazer com que a pessoa possa conviver bem, não é? Sem apontar, sem rotular os nossos irmãos e irmãs. Tem coisas que não dá para mudar, está na essência. Está na essência. Né? Mas tem coisa que dá para a gente mudar. Tem coisa que é possível transformar. É possível se converter. Tem coisa que não dá. E a gente tem que aprender, né? Eu disse uma vez para uma pessoa, a gente tem que conhecer os nossos demônios. Porque nós temos demônios. E quando a gente conhece os demônios, a gente consegue vencer o mundo. Agora o problema é a gente achar que é mais forte que ele. Né? Não dá. Como que a gente vence? Estamos do lado de Deus. Dentro de Deus. Aí a gente consegue vencer os demônios que nos rodeiam. Né? E aí Paulo vai dizer assim, ó, suportai-vos uns aos outros. A gente faz isso na comunidade, né? Consegue suportar? Né? A gente chama de suportar. Quando aí você já tem uma pessoa que você não gosta muito, quando ela chega e fala, né? Aí um vai para um lado, outro vai para o outro, é assim, né? Deixa a pessoa ver navio. Né? Assim, parece quando alguém pede um dinheiro emprestado, né? Nossa, vai chover, aí sai todo mundo, né? Deixa a pessoa sozinha. Quando a pessoa não é muito querida, e existe, mas não vai precisar da santidade. Porque já pediram a santidade. Santidade aqui é grande influência, já, viu? Isso eu estou falando da minha paróquia. Quando Paulo diz suportai-vos, não é assim, ai, eu não gosto dela, mas eu suporto. Eu não gosto, suporto, eu aguento. É como comer um caco de sal. Né? Você não come de uma vez, você vai comer aos pouquinhos. Você come de uma vez e não aguenta. Então é um pouquinho, uma pitadinha de cada vez. Né? A cada dia eu vou suportando um pouquinho. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso. Suportar vem da palavra suporte. Olha só. Então Paulo está dizendo assim, o que o padre Florido tem que ser para a senhora? Um suporte. O que é um suporte? O que é um suporte? Ó, isso aqui é um suporte, ó. Isso aqui é um suporte. Tá? Porque está segurando o Sagrado Coração. Embaixo do coração de Jesus, né? Sei lá. Né? Aí vai do Sagrado Coração de Jesus. Esse suporte, nós precisamos da defesa, Santo Inácio, são suportes. Então, quando Paulo diz que nós devemos ter suporte uns dos outros, é assim, ó, ampare o teu irmão. Em vez de você jogar teu irmão na escuridão, em vez de você meter o pé no teu irmão, segure o teu irmão. Salve o teu irmão. Olha que bonito. Né? Dê vida, comunique vida para o teu irmão. Não puxe o tapete do irmão, ao contrário que a gente faz, né? A gente puxa o tapete do irmão. E se puder empurrar ele lá no abismo, a gente empurra. Né? Dê a mão para o teu irmão. Olhe para o teu irmão não como um rival. A gente é assim, né? Às vezes olha para o outro como um rival. Olha para o outro como uma ameaça para você. Não, olhe para o teu próximo e veja nele o teu irmão. Veja nele a imagem e semelhança de Deus, como você é imagem e semelhança de Deus. Então, veja, suportar é isso. Suportar não é que eu vou viver, né? A gente vive, porque aí também seria uma hipocrisia, não é? Viver ali só por, né? Você tem que amar, porque eu sou cristão, tem que amar, né? Então eu suporto. Não. Seria uma comunidade insuportável, na verdade, né? Bom, dessa forma. Devemos ter suporte para os nossos irmãos. Sobretudo aquele que muitas vezes é uma pedra no seu sapato. É ele que precisa da sua ajuda. Né? Vamos falar aí como padre, né? Às vezes tem pessoas, né, que tem que confessar todo dia, né? Complicado, né? E aí tem gente que não, né? Todo dia, e aí você já sabe qual é o pecado. Claro, você já sabe. E aí quando você, aí a pessoa fala, a secretária ali fala, padre, tem a pessoa para confessar. Aí você olha, você ixi, de novo, né? Aí eu falo, mas você tem que ir, ué. Você tem que atender aquele irmão, tem que atender aquela irmã, não é? Então não é nesse sentido, mas é ajudar, é ser um protetor. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele fala de ter suporte para os seus irmãos, é ser um anjo para o seu irmão. Anjo existe, claro que existe. Você pode ser um anjo para o seu irmão. Um anjo que comunica a vida, ou você pode ser também um anjo que comunica as trevas. E aí, o que você está sendo para o seu irmão? Né? Por mais aquele irmão que mais te tira do sério, que mais
o mais chato possível, é ele que você tem que transformar. É ele que você tem que ser suporte. Eu dizia também um dia, né? Já pensou quando você chegar no céu, né? E aí, pensa, você vai lá o luz da vida, vai falar, né? Luz, deixa eu ver aqui, luz, não tem luz, não. Luz, não tem, né? Fala luz, né? Você não tá não. Mas quando eu estava lá na fundação, eu disse, eu fazia tanta coisa, eu ia nisso, eu ia não sei o quê. Aí, quando a luz olhar lá no céu, ela vai ver um fulano, aquele que você, mesmo, né? Você podia evitar, né? Que se pudesse evitar passar perto, você evitava. Mas o Senhor está lá no céu. Né? Olha a frustração nossa, né? A gente tem parâmetros, que acha que vai no céu por causa desses parâmetros. Só que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Né? Aquele que a gente menos, né? E que a gente mais desprezou, que a gente mais brigou, às vezes vai ser ele que vai abrir as portas do paraíso para nós. Ou não, né? Ou ele vai estar lá dentro ou vai estar lá de fora. Né? E eu digo mais além, amar ao próximo como Cristo foi capaz de nos amar. Porque quando a gente ama como nós mesmos, às vezes a pessoa não gosta de si mesma. Às vezes tira a própria vida, não é? Blasfema contra o Espírito de Deus que está nela, tira a própria vida. Agora, amar ao próximo como Cristo foi capaz de nos amar, aí está o grande diferencial. É esse amor que Deus nos pede. Amar sem reservas. Amar na gratuidade. Amar os inimigos. É isso que Paulo está dizendo para nós. Amar os inimigos. Porque se a gente ama aqueles que nos amam, qual é a recompensa que a gente vai ter? Né? E o Evangelho tem uma máxima que serve para todos nós e é a nossa, de fato, o nosso diferencial. Tudo que vocês querem que os outros te façam, faz você primeiro. Você quer que os outros te amem? Ame primeiro. Você quer que os outros te perdoem? Perdoe primeiro. Você quer que os outros sejam solidários, te compreendam? Seja compreensivo, seja calmo, seja sereno, que você vai conseguir transformar a realidade à sua volta. Tudo o que você quer, primeiro você faça. Seja testemunho, seja referencial primeiro. Aí os outros também vão na sua rabiola, né? E vai conseguir também transformar o mundo. Jesus no Evangelho vai dizer justamente isso para nós. Ele vai nos chamar de hipócritas, e nós somos. Ele está chamando os fariseus de hipócritas. Mas nós nos colocamos em atitude de farisaísmo. Porque a gente fala uma coisa e vive outra. A gente não tem uma vida coerente, uma vida de testemunho. E o que é o hipócrita? É aquele que fala uma coisa e vive outra. É aquele que está lá, não sai da igreja. Mas na sua vida, ele não testemunha aquilo que ele diz. Muitas vezes, ele vai até mesmo para se mostrar, para ser visto. Mas a sua prática, o seu cotidiano, não reflete aquilo que ele celebra. Então, quer dizer, é uma vida que está de conta, é uma vida aparente. Não, devemos viver, testemunhar aquilo que de fato nós celebramos dentro da comunidade, dentro da nossa comunidade de fé, nossa comunidade cristã. É isso que Jesus está chamando a atenção. E quantas vezes a gente faz isso, né? E aí a gente joga fardos nas costas das pessoas, no julgamento, né? Então isso é fariseu. Jesus fala assim para os fariseus, não para as pessoas, né? Alguém pergunta para ele assim, se deve seguir os preceitos dos fariseus. Jesus fala, claro, tudo que os fariseus mandarem vocês fazerem, façam, porque tudo que eles mandam fazer está certo. Mas não façam aquilo que eles fazem. Porque a vida prática deles não condiz com aquilo que eles ensinam. Então a vida, o nosso agir tem que ser o nosso falar. Tem que ter uma coerência. Não é? Será que nós estamos com uma coerência no testemunho de vida dentro da nossa comunidade? Será que de fato a nossa vida cristã reflete aquilo que nós celebramos aqui dentro da comunidade de Santo Inácio? É um questionamento. A palavra de Deus provoca. E a palavra de Deus tem que provocar a nossa vida. Será que de fato eu sou um cristão que fecho com a igreja? Ou será que eu só fecho com as verdades que a igreja ensina quando convém? Será que eu sou, né? Eu sou cristão. Mas esse negócio que o Papa está falando aí não é nada. Né? Eu sou católico. Não faz muito tempo foi aprovada lá no Superior Tribunal de Justiça a questão do aborto. E é muito interessante, porque eu peguei o jornal e reportei, né?
aprovar uma lei assassina a favor da morte. Vai ser muito mais fácil. Que é a favor de pena de morte, é a favor disso, é a favor da assassinato, é a favor de aborto, é a favor de um monte de coisa. Eu não digo que essa pessoa é católica, porque quem é católico, quem vive sua fé, quem professa sua fé no Deus que morreu pela humanidade, para salvar a humanidade, não pode ser a favor de leis assassinas. Né? E Paulo também na primeira leitura está dizendo para nós, está dizendo, ó, e Jesus no Evangelho também fala hoje, se vocês interpretam os sinais dos tempos, por que vocês estão sob o jugo das leis terrenas? Eu falo para vocês, pode ter lei aí de aborto, pode ter lei de pena de morte, pode ter um monte de lei, e vai aprovar um monte de coisa aí, né? Agora está aí em voga tirar dos lugares públicos os crucifixos, né? E vai ser aprovado. Agora eu digo a vocês, o católico, o cristão católico que vive sua fé, ele não está sob o jugo dessas leis. Então Jesus fala, se nós temos a lei que nos rege, que é a lei do amor, da misericórdia, nós seremos julgados por essa lei. Essa lei aí, ó, você não pode entregar seu irmão para ser julgado pela lei do mundo, porque a lei do mundo julgou o Filho de Deus e levou o Filho de Deus para a cruz. Nós cristãos, que somos extensão da missão de Jesus no mundo, não estamos sob o jugo da lei do mundo. A nossa lei é a lei de Cristo. A nossa lei é a lei do amor. A nossa lei é a lei da misericórdia. E é por essa lei que nós seremos julgados. Então não é para nós pegarmos os nossos irmãos e colocar para ser julgados pela lei do mundo. Porque nós temos a nossa lei. A nossa lei é a lei de Cristo. A nossa lei é a lei do amor. Né? Uma vez, falaram assim, né, um monge budista de outra religião, ele falou assim para o padre, eu sou a favor de tirar, que a lei seja aprovada para tirar os crucifixos dos lugares públicos, né? Porque é um sinais religiosos, tem que tirar. O monge budista falou para o padre, né? E o monge estava todo vestido, né, com hábito budista, tudo. Aí o padre falou assim, tá ótimo, veja a favor. Só que assim, quando fala sinais religiosos, se você está vestindo, também é um sinal religioso. Então você está dando uma margem para que você também logo não possa sair com o seu hábito. Porque é um sinal religioso. Se é um sinal religioso, o padre não pode estar aqui no banco, por exemplo. Porque é um sinal religioso. Um sinal religioso não é só um crucifixo. Um sinal religioso é um hábito, não é verdade? Então, quando eu falar assim, não vai poder ter sinais religiosos, é nada. Nem a senhora vai poder entrar no lugar com um texto na mão, porque é um sinal religioso. Então, olha o que você está pedindo. Olha a amplitude da lei. Será que é isso que nós queremos? E o monge está ficou quieto, não falou nada. É claro. Então, a gente tem que interpretar os sinais do tempo. A luz de Jesus Cristo, que faz foi muito sábio ao colocar essa reflexão para o monge. Né? Não é simplesmente tirar os sinais religiosos. Né? É simplesmente o quê? Tirar o sinal de Deus. Né? E aí tem um outro padre que falou assim, né? Olha, eu acho que deveria tirar sim, o padre falou, né? Tem que tirar sobretudo lá do Senado, sobretudo do parlamento, porque Deus não é obrigado a ter tanta roubalheira, tanta corrupção. Né? Deus não merece isso. Deus não merece ter médicos fazendo chacrinha enquanto pacientes estão morrendo na fila para espera de atendimento. Então é extraordinário, viu? Porque Deus não merece ter tudo isso. Com certeza o coração de Jesus está sangrando de decepção quando vê seus filhos e filhas morrendo em filas de hospitais, enquanto médicos estão jogando pacientes no computador, estão tomando café e falando da vida dele. Né? Então, queridos irmãos e irmãs, vamos interpretar os sinais dos tempos, como Jesus nos pede, mas interpretar com os olhos de Deus, tendo a lei máxima, que é a lei do amor, é a lei da misericórdia infinita do nosso Deus, que se revelou e trouxe vida, e vida em plenitude para cada um de nós. Nós pedimos nesta noite que essas muralhas possam se cair, né? Para que nós possamos viver num mundo melhor. Não é? Tudo isso é um sinal de que a humanidade está fadada para a derrota, não é? Mas não. Isso pode desanimar a gente, mas não deve desanimar. Nós devemos divulgar as forças, por quê? Porque nós temos um Deus que é a vitória. Nós temos um Deus que
não vamos para a condenação eterna, que nós somos dele. Ele vai nos levar para a vitória de sua ressurreição. Que o Espírito de Deus sonde o nosso coração e faça de cada um de nós discípulos autênticos de Jesus Cristo. Que a missão de Jesus possa ser sempre mais expandida através da nossa missão da igreja. Que possamos mostrar ao mundo que nós somos de Deus, que o preço da vitória já foi paga com a morte e a ressurreição de Jesus. E aí, as decepções do dia a dia para nós vão ser fichinhas, na verdade? São momentos que a gente muitas vezes sofre decepções, quedas, mas isso vai ser uma fichinha, porque nós sabemos que o Senhor está a nos conduzir. E Ele segura a nossa mão para que a gente possa aí abraçar essa vitória que é a vida que nasce do seu coração aberto e na luz. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acreditar no Senhor as nossas preces, as súplicas da igreja reunida.